E se eu te dissesse que aquilo que sempre tentou esconder em você é exatamente o que está prestes a ser revelado? Não foi coincidência você nunca ter se encaixado. Não foi exagero sentir mais fundo. E não foi fraqueza carregar esse peso em silêncio. Algumas pessoas nascem para se misturar. Outras nascem para serem reveladas no tempo certo. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse tempo começou. Por muito tempo, você sentiu que havia algo diferente em você, mas não sabia explicar. Era como carregar um sinal invisível, uma marca que só o céu reconhecia. Você tentou se adaptar, tentou diminuir, tentou ficar em silêncio para não chamar atenção. Mas quanto mais tentava se esconder, mais esse algo dentro de você pulsava, pedindo para existir. Porque o que Deus separa, Ele não permite que fique oculto para sempre. Antes de continuar, escreve nos comentários apenas uma palavra: revelação. Não para mim, mas como um alinhamento espiritual com esse momento. Hoje você vai entender por que tudo o que viveu até aqui não foi atraso, nem erro, nem acaso. Foi preparação. E no final desse vídeo, você vai perceber que aquilo que sempre te diferenciou não está mais sendo escondido. Existe algo em você que sempre esteve presente, mesmo quando ninguém soube dar nome. Algo que te separou sem fazer barulho e te marcou sem precisar de explicação. Desde cedo, você sentiu que não caminhava na mesma velocidade dos outros, que suas dores eram mais profundas e suas percepções mais aguçadas. E mesmo sem entender, você seguia carregando essa sensação de ser diferente, não por orgulho, mas por consciência interior, como se o céu tivesse deixado um sinal silencioso dentro do seu espírito, um selo que não grita, mas permanece firme e vivo, atravessando fases, pessoas e cenários sem nunca se perder. Desde o início, sua jornada nunca foi comum, porque caminhos comuns não comportam chamados incomuns. E por mais que você tenha tentado se misturar, se ajustar ou até se apagar para caber onde parecia mais seguro, algo dentro de você sempre resistiu. Não por rebeldia, mas por fidelidade ao que Deus plantou em silêncio, enquanto outros seguiam rotas previsíveis. Você era conduzido por desvios que machucavam, mas também aprofundavam, porque o céu estava te ensinando a caminhar sem aplausos, a permanecer sem reconhecimento e a confiar mesmo quando tudo parecia parado. Houve momentos em que você se sentiu deslocado, incompreendido e até esquecido, mas nenhuma dessas sensações significou abandono, pois o céu nunca perde o controle do que separa, e enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo, Deus estava te marcando por dentro, fortalecendo sua estrutura espiritual, lapidando sua sensibilidade e preparando sua visão, porque aquilo que nasce para carregar propósito precisa aprender primeiro a sustentar peso, e só quem passa pelo invisível consegue permanecer quando chega o tempo da revelação. O céu não escolhe ao acaso, ele marca antes de revelar. E essa marca não é visível aos olhos naturais. Ela se manifesta na forma como você sente, na forma como você enxerga e na forma como você permanece. Quando tudo ao redor tenta te empurrar para trás, essa marca te fez suportar o que outros não suportariam e permanecer inteiro onde muitos teriam desistido, porque Deus nunca expõe alguém antes de fortalecer suas raízes. Ele trabalha no secreto para que, quando a luz chegar, você não se perca nela. Agora, ao olhar para trás, você começa a perceber que nada foi desperdício, nem as dores silenciosas, nem os períodos de solidão, nem os momentos em que você achou que estava atrasado. Tudo fazia parte. E passa a ser reconhecido sem pressa, sem ruído, do jeito que só Deus sabe fazer. Aquilo que Deus colocou em você sempre chamou atenção, não porque era barulhento, mas porque não se encaixava nos padrões comuns, e por isso muitas vezes foi visto como exagero, como sensibilidade demais,
ou intensidade fora de lugar, enquanto você apenas expressava o que carregava de forma genuína, sem máscaras, sem saber fingir menos do que sentia. E essa verdade interior acabou sendo confundida com estranheza, quando na realidade era apenas profundidade, aquela profundidade que incomoda quem vive na superfície e assusta quem nunca precisou olhar para dentro. Em vários momentos, tentaram te ajustar, te moldar, te colocar dentro de caixas que nunca foram feitas para você, não por maldade declarada, mas por incapacidade de compreensão, porque nem todos conseguem reconhecer aquilo que nunca acessaram dentro de si. E assim vieram os conselhos para mudar o tom, diminuir a fé, controlar a entrega, esconder a visão, como se o problema estivesse em você e não na limitação de quem observava. E mesmo ouvindo tudo isso, você continuou sentindo que se negar seria mais doloroso do que ser rejeitado. A rejeição não chegou de forma direta, ela veio disfarçada de silêncio, de exclusão, de olhares atravessados e portas que se fechavam sem explicação, e cada vez que isso acontecia, algo dentro de você se quebrava um pouco, não por falta de fé, mas por cansaço emocional. Ainda assim, o céu nunca permitiu que você se perdesse completamente, porque quem carrega propósito passa por esse vale não para ser destruído, mas para aprender a permanecer inteiro mesmo quando não é aceito. Existe uma verdade espiritual que poucos gostam de encarar. O que nasce para sustentar algo grande quase sempre é rejeitado antes de ser reconhecido, porque nem todos sabem lidar com aquilo que não conseguem controlar. E a própria palavra confirma isso quando diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, mostrando que a rejeição não foi sinal de erro, mas parte do caminho, um processo doloroso que separa quem apenas observa de quem foi chamado para permanecer. Hoje, ao lembrar de tudo o que foi mal interpretado, você começa a entender que nada disso foi em vão. Cada rejeição fortaleceu sua identidade. Cada tentativa de te diminuir revelou ainda mais quem você era. E cada momento de solidão aprofundou sua dependência de Deus. Porque quando o mundo não compreendeu, o céu nunca se confundiu. E agora aquilo que foi visto como excesso começa a se revelar como estrutura. Aquilo que foi chamado de estranheza começa a se manifestar como unção. E você percebe que não precisava ser entendido por todos, apenas precisava permanecer fiel ao que Deus fez em você. O silêncio que te envolveu por tanto tempo não foi a ausência de Deus, mesmo quando parecia que o céu estava distante e as respostas não vinham, porque enquanto tudo ao redor ficava quieto demais, algo profundo estava sendo trabalhado dentro de você. Camadas sendo removidas, intenções sendo alinhadas, forças sendo fortalecidas longe do barulho. E mesmo sem perceber, você estava aprendendo a ouvir mais, a depender menos das vozes externas e a reconhecer a presença de Deus, mesmo quando Ele não se manifestava de forma evidente. Houve dias em que você se sentiu invisível, como se ninguém percebesse seu esforço, sua entrega ou sua fidelidade. E essa sensação machucou mais do que qualquer palavra dita, porque ser ignorado dói de um jeito silencioso. Ainda assim, foi exatamente nesse lugar escondido que Deus te moldou com mais cuidado, trabalhando na sua paciência, na sua humildade e na sua resistência espiritual. Porque aquilo que será sustentado em público precisa ser tratado primeiro no secreto. Nem tudo que Deus faz precisa de plateia. E você começou a entender isso quando percebeu que os processos mais importantes da sua vida aconteceram longe dos aplausos, longe das validações e longe das expectativas alheias. Foi no silêncio que você aprendeu a continuar mesmo sem reconhecimento, a permanecer firme mesmo sem retorno imediato e a confiar que Deus estava vendo cada detalhe, cada renúncia e cada escolha feita quando ninguém mais estava olhando.
Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, e a palavra já nos ensinou que há tempo de estar em silêncio e tempo de falar, mostrando que o silêncio não é castigo, mas preparação, não é atraso, mas alinhamento. E enquanto você se manteve quieto por fora, algo poderoso estava sendo construído por dentro, uma base espiritual, capaz de sustentar aquilo que ainda viria, porque Deus nunca apressa o que precisa ser profundo. Agora, ao olhar para esse período com outros olhos, você começa a perceber que o silêncio te fortaleceu mais do que o barulho jamais conseguiria. Ele te ensinou a discernir, a esperar e a confiar sem garantias visíveis. E essa maturidade não veio de palavras bonitas, mas de noites silenciosas e decisões solitárias. E é justamente por isso que, quando chegar o tempo de falar, suas palavras carregarão peso, verdade e autoridade, porque foram geradas no lugar onde só Deus e você estavam presentes. O que sempre te diferenciou nunca esteve na aparência, nunca foi sobre o que os olhos alcançam ou sobre aquilo que pode ser copiado com facilidade, porque a essência que Deus coloca em alguém nasce no lugar mais profundo do espírito, onde ninguém toca e ninguém imita. E mesmo quando você tentou se ajustar por fora, algo dentro de você permanecia intacto, firme e verdadeiro, como uma chama silenciosa que não se apaga, porque aquilo que vem de Deus não depende de aprovação humana para existir. Existe um nível espiritual que não se aprende em livros, não se adquire por convivência e não se alcança por esforço humano. Esse nível se carrega, se manifesta naturalmente na forma como você reage, na forma como você discerne e na forma como você permanece quando tudo aperta. E muitas vezes você nem soube explicar por que sentia ou via coisas antes dos outros, apenas sabia que havia algo diferente pulsando dentro de você, algo que não foi ensinado, mas revelado no tempo certo. Isso explica por que você nunca conseguiu se encaixar completamente. Por mais que tenha tentado fazer parte de ambientes, ciclos ou padrões que pareciam corretos, sempre havia um desconforto interno, uma sensação de que aquele lugar não sustentava quem você realmente era. E não porque você fosse melhor, mas porque sua essência pedia profundidade, verdade e alinhamento, e Deus nunca permite que alguém com chamado profundo se acomode em lugares rasos. Enquanto muitos julgaram pela aparência, pelo comportamento ou pelo que parecia lógico aos olhos naturais, o céu observava algo muito além, porque a palavra já nos lembra que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E foi exatamente esse olhar que te guardou, te preservou e te separou. Quando ninguém mais percebeu, Deus viu sua intenção, sua fidelidade silenciosa e sua disposição de permanecer mesmo sem ser compreendido. Agora, você começa a entender que aquilo que nunca pôde ser copiado é justamente o que te sustenta. A sua essência não precisa ser explicada, defendida ou provada. Ela apenas se manifesta quando chega o tempo, e esse entendimento traz descanso ao coração, porque você percebe que não precisa mais se forçar para caber, nem se diminuir para ser aceito. Basta permanecer fiel ao que Deus fez em você, porque quando a essência é verdadeira, o próprio céu se encarrega de revelar no tempo certo. Houve fases em que se calar não foi escolha, foi sobrevivência, porque falar demais significava se expor, se machucar ou ser mal interpretado outra vez. Então, você aprendeu a guardar palavras, a engolir sentimentos e a caminhar com cautela, não por covardia, mas por instinto espiritual, entendendo que nem todos estavam preparados para ouvir o que você carregava. E nesse silêncio forçado, você segurou dores profundas sem deixar que elas te definissem, apenas para continuar de pé enquanto o céu trabalhava nos bastidores.
Você tentou diminuir sua luz, não porque ela fosse fraca, mas porque brilhava demais em ambientes que não sabiam lidar com claridade. Então você suavizou sua fé, controlou sua entrega e tentou se adaptar para não gerar conflito, acreditando que talvez assim fosse mais fácil permanecer. E mesmo fazendo isso, algo dentro de você resistia, porque a luz verdadeira não se apaga. Ela apenas espera o tempo certo para voltar a brilhar com mais força e mais consciência. Existiu um peso emocional nesse esconderijo, uma sensação de estar vivendo abaixo do que Deus havia plantado em você, como se estivesse traindo sua própria essência para manter a paz. E essa luta interna foi silenciosa. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas Deus viu cada renúncia, cada lágrima contida e cada escolha feita para não ferir nem ser ferido, porque o céu nunca confunde prudência com negação do chamado. Ele sabe exatamente quando o recolhimento é parte do processo. Mesmo assim, existe uma verdade que atravessa o tempo e permanece firme. O que nasce de Deus não foi feito para ficar oculto, e a própria palavra afirma que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mostrando que por mais que você tente se esconder, a luz que vem do céu sempre encontra uma forma de se manifestar, não de maneira forçada, mas natural, no tempo certo, quando a estrutura interna já foi fortalecida o suficiente para sustentar o brilho. Agora você começa a sentir que esse período de esconderijo está chegando ao fim, não com barulho, mas com clareza interior, entendendo que não precisa mais se diminuir para caber, nem se calar para sobreviver, porque Deus não te preparou para viver escondido. Ele te fortaleceu no secreto para que, quando a luz voltasse a se manifestar, você não se perdesse nela, mas permanecesse firme, inteiro e alinhado com o propósito que sempre esteve sobre você. Algo começa a mudar ao seu redor, de um jeito que você sente antes mesmo de conseguir explicar. O ambiente responde diferente à sua presença. O peso que antes te pressionava começa a se dissipar e até o ar parece carregar outra densidade. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você mudou por dentro. E quando o interior se alinha com o céu, o exterior inevitavelmente acompanha, mesmo que aos poucos, mesmo que de forma silenciosa, como uma virada que acontece primeiro no espírito antes de se manifestar nos fatos. Pessoas que antes passavam por você, sem perceber agora, começam a olhar com mais atenção. Não porque você fez algo para chamar atenção, mas porque a autoridade que foi construída no silêncio começa a se tornar visível. Palavras simples ganham peso, atitudes comuns carregam impacto e aquilo que antes era ignorado passa a ser reconhecido, não por mérito humano, mas porque quando Deus decide revelar, ninguém consegue impedir que vejam o que Ele mesmo sustentou no secreto. As situações também começam a expor quem você se tornou. Desafios surgem não para te derrubar, mas para mostrar a maturidade que foi formada em meio às lutas, e você percebe que reage diferente, pensa diferente e permanece firme onde antes se abalaria. Não por dureza de coração, mas por discernimento espiritual, porque o processo te ensinou a não se mover por impulso, a não responder por emoção e a confiar que Deus está no controle mesmo quando o cenário tenta confundir. Existe uma promessa que atravessa esse momento como uma confirmação suave, quando a palavra diz que tudo o que está oculto será revelado, mostrando que o tempo da exposição não é obra do acaso, mas decisão do céu. Aquilo que foi guardado, tratado e alinhado agora encontra espaço para aparecer, não de forma exibida, mas verdadeira, revelando não só dons e capacidades, mas principalmente caráter, fidelidade e constância, marcas que não se improvisam. Ao perceber esses sinais,
O seu coração começa a descansar, não porque tudo já se resolveu, mas porque você entende que a virada começou, mesmo que ainda não esteja completa, e essa consciência traz firmeza para continuar, humildade para não se perder e gratidão por cada etapa vivida. Porque agora fica claro que nada foi desperdiçado, tudo cooperou para esse momento em que o invisível começa a ganhar forma. E você segue em frente com a certeza de que quem começou a boa obra é fiel para concluí-la no tempo certo. Quando Deus começa a revelar aquilo que estava guardado, Ele não faz isso para inflar o ego ou criar uma imagem de superioridade, porque o céu nunca trabalha para alimentar vaidades humanas. O que Ele revela carrega responsabilidade, peso espiritual e propósito. E você sente isso no coração. Não como orgulho, mas como temor, entendendo que tudo o que aparece agora precisa continuar alinhado com a mesma humildade que te sustentou quando ninguém via, porque a revelação sem propósito vira ruído. Mas a revelação com direção se torna instrumento de transformação. Existe um cuidado de Deus em como Ele mostra, porque revelar não é expor de qualquer jeito, é alinhar o interior com o exterior. É permitir que aquilo que foi construído no secreto agora se manifeste sem te desviar da essência. Por isso, o céu não te coloca em evidência antes de tratar suas intenções. E quando o tempo chega, você percebe que não é sobre ser visto por todos, mas por quem realmente precisa do que você carrega, do que você viveu e do que você aprendeu no caminho. Você começa a notar que pessoas específicas se aproximam, não atraídas por aparência ou discurso, mas pela verdade que você transmite, pela paz que acompanha sua presença e pela firmeza que se revela nas atitudes. E isso não acontece por acaso, porque Deus conecta propósito com necessidade. Ele faz com que a luz alcance exatamente onde há carência, dor ou confusão. E assim, sua história passa a servir como ponte para que outros encontrem direção, esperança e restauração. A própria palavra confirma esse princípio quando diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não para a autopromoção, mas para que vejam as obras e glorifiquem a Deus, mostrando que a luz não aponta para quem a carrega, ela aponta para a fonte. E você entende que brilhar não é falar alto nem se exibir, é viver de forma coerente, constante e verdadeira, permitindo que Deus seja reconhecido através da sua caminhada. Com essa consciência, seu coração permanece no lugar certo, firme no propósito e sensível à direção do céu, porque você sabe que a revelação não te coloca acima de ninguém, ela apenas te posiciona exatamente onde Deus quer te usar. E esse entendimento traz equilíbrio, paz e maturidade, fazendo com que você siga adiante sem pressa, sem vaidade e sem medo, permitindo que cada passo visível continue sendo sustentado pela mesma fidelidade invisível que sempre te acompanhou. Quando você começa a se posicionar com firmeza e verdade, alguns ficam confusos, porque a imagem que tinham de você não combina mais com a postura que agora se manifesta. E isso não acontece porque você mudou de essência, mas porque finalmente parou de se esconder. E essa clareza assusta quem só te conheceu nos bastidores, no silêncio ou na espera, pois ver alguém assumir o lugar que sempre carregou por dentro confronta expectativas antigas e quebra rótulos que nunca representaram quem você realmente era. Outros, com o tempo, começam a perceber que te julgaram de forma errada, que subestimaram sua força, sua maturidade e sua capacidade de permanecer fiel, mesmo quando não era valorizado. E essa percepção não vem através de discursos ou explicações, ela nasce da observação, do contraste entre quem você era tratado como sendo e quem você sempre foi de verdade, porque a constância revela mais do que qualquer defesa, e a verdade sustentada no tempo não precisa ser anunciada. Não há satisfação em ver essa mudança de percepção, nem desejo de revanche, porque o que acontece não é vingança, é clareza espiritual.
É o céu ajustando olhares, alinhando entendimentos e permitindo que cada um veja o que antes não quis ou não conseguiu enxergar. E você permanece em paz, sem precisar provar nada, porque entende que Deus não te levantou para humilhar ninguém, mas para cumprir um propósito que sempre esteve acima das opiniões humanas. A palavra confirma esse princípio quando declara que o Senhor exalta os humildes, mostrando que a exaltação verdadeira não vem de autopromoção nem de confronto. Ela nasce da fidelidade silenciosa, da obediência constante e da humildade preservada, mesmo quando as circunstâncias tentam endurecer o coração. E você vive isso na prática, percebendo que quanto mais Deus te posiciona, mais Ele te mantém sensível, acessível e alinhado com o que realmente importa. Com o passar do tempo, o impacto se torna natural e inevitável. Não porque você buscou reconhecimento, mas porque a verdade sempre encontra espaço para se manifestar. E assim, você segue em frente com serenidade, sabendo que quem subestimou, aprendeu, quem julgou, entendeu e quem observou foi tocado, enquanto você permanece firme, com os pés no chão e o coração no céu, consciente de que tudo o que acontece agora é fruto de um processo conduzido por Deus, no ritmo certo e com propósito eterno. Quando Deus decide mostrar alguém, Ele não está apenas revelando um dom ou uma história. Ele está declarando confiança, e essa confiança pesa mais do que qualquer aplauso, porque vem acompanhada de responsabilidade. Você sente isso no coração como um chamado à maturidade, entendendo que o mesmo Deus que te tirou do escondido agora espera coerência entre o que você carrega por dentro e o que você expressa por fora. Pois visibilidade espiritual nunca é promoção, é missão. A partir desse momento, seu testemunho começa a falar mais alto do que qualquer palavra que você possa dizer. Suas atitudes ganham eco, suas escolhas comunicam valores e sua postura se torna mensagem, mesmo quando você não está tentando ensinar nada, porque quem é revelado passa a ser observado, não por curiosidade, mas por referência, e isso exige um cuidado diário com o coração, com as intenções e com a forma como você responde às pressões que surgem junto com a visibilidade. Existe um entendimento profundo que se forma dentro de você. Agora, não é mais tempo de agir por impulso ou emoção desordenada. É tempo de andar com discernimento e firmeza, sabendo quando avançar e quando recuar, quando falar e quando permanecer em silêncio, porque maturidade espiritual não é rigidez, é sensibilidade guiada pela verdade. E você aprende que permanecer alinhado é mais importante do que agradar, e obedecer é mais valioso do que impressionar. A palavra traz clareza sobre isso quando afirma que a quem muito é dado, muito será cobrado, não como ameaça, mas como princípio de justiça e confiança, mostrando que Deus só entrega mais a quem pode sustentar mais. E você percebe que tudo o que viveu até aqui te preparou exatamente para esse nível de responsabilidade. Cada processo te ensinou algo que agora se torna essencial para não se perder no caminho, nem se confundir com as expectativas externas. Com esse entendimento, você segue adiante com o coração firme e os pés bem posicionados, sem medo da cobrança e sem vaidade pela visibilidade, porque sabe que não caminha sozinho e nem por conta própria. Deus continua guiando cada passo, ajustando cada detalhe e guardando sua essência. E assim a revelação deixa de ser um fim em si mesma e se torna um meio para cumprir aquilo que sempre esteve escrito, viver com fidelidade aquilo que foi confiado, honrando o chamado com responsabilidade, constância e temor verdadeiro. O céu não revela ninguém para impressionar pessoas ou construir imagens. Ele revela para ativar destinos, destravar chamados e colocar em movimento aquilo que ficou em preparo por tanto tempo. E quando essa ativação acontece, você sente por dentro um peso diferente, não de medo,
mas de consciência, entendendo que esse novo tempo exige posicionamento, entrega e fidelidade, porque tudo o que foi tratado no secreto agora pede resposta prática, e Deus nunca chama alguém para permanecer parado depois de abrir os olhos para a verdade. Nada disso chegou até você por acaso, nenhuma palavra, nenhum sentimento despertado, nenhuma confirmação silenciosa que tocou seu coração. Enquanto ouvia essa mensagem, tudo faz parte de um encontro marcado no tempo certo, porque quando Deus quer alinhar alguém com o próximo nível, Ele fala de forma direta ao espírito, atravessando distrações e ruídos. E você percebe que essa mensagem não é genérica, ela encontra exatamente o lugar que foi preparado para recebê-la. Existe sim um próximo nível esperando sua resposta, não como uma promessa distante, mas como uma porta que já está aberta, aguardando apenas sua decisão consciente de atravessar. E essa decisão não se faz apenas com emoção momentânea. Ela se constrói com disposição diária de viver aquilo que foi ativado, entendendo que crescer em Deus exige coragem para deixar o antigo, firmeza para sustentar o novo e humildade para continuar aprendendo mesmo depois de ser revelado. Esse chamado final não vem com pressão, vem com clareza, não vem com urgência humana, vem com direção espiritual. E você sente que agora não é mais tempo de observar de longe, nem de adiar aquilo que já foi confirmado tantas vezes, porque o céu já fez a parte dele, preparou, revelou e alinhou, e agora respeita sua liberdade para responder no tempo certo, sabendo que toda resposta sincera gera movimento no mundo espiritual. Se essa mensagem encontrou você até aqui, permita que esse seja um marco consciente. Comente o número 77 para enviar um sinal poderoso ao universo de que você está pronto para viver esse novo tempo, apoiar nosso ministério entrando para a nossa comunidade pelo link no primeiro comentário ou apoiar o canal pelo botão "Valeu demais". Porque quando você se posiciona, até os gestos simples se tornam sementes de algo maior. E o céu sempre responde quem decide caminhar com intenção, fé e propósito.